Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, perdão. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu gostaria de, nesta noite, apenas concluir com vocês de tudo que nós vimos e ouvimos através das canções entoadas aqui pelas crianças e dos hinos que nós cantamos a respeito do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Natal está muito longe de ser apenas uma ocasião de troca de presentes. Natal não é uma ocasião de enfeites. Natal não é algo que pode ser simbolizado apenas com árvores, como nós temos aqui, inclusive para decorar o nosso ambiente nesta época, porque isso agrada aos nossos olhos, porque isso faz bem para o nosso coração, porque isso nos torna mais caprichosos, isso nos torna mais acolhedores. Mas o Natal é muito mais do que isso. Natal é muito mais do que lembrar de um presépio onde o Senhor Jesus nasceu. Natal é muito mais do que nos confraternizarmos, juntarmos nossas famílias, nossos amigos. Natal é muito mais do que assistir belas apresentações, sejam de teatros ou seja de uma cantata. Aliás, isso tudo nem de longe se compara ao que Natal significa. O Natal aponta para a concretização de um plano de Deus que foi estabelecido na eternidade. Antes que nós fôssemos criados, antes que nós nascêssemos, antes que qualquer coisa existisse, Deus já tinha planejado criar este mundo. Deus já tinha escrito a nossa história. Cada um dos eventos, por mais duros e difíceis que eles fossem, todos eles estavam no plano de Deus. E neste plano de Deus, Deus incluiu mostrar a cada um de nós o tamanho do seu amor e da sua misericórdia, bem como o tamanho da sua justiça. E para fazer isso, Deus permitiu ao homem cair e perder o seu estado de santidade, de graça, de retidão, aliás, de justiça e de retidão. E quando o homem caiu, o homem se viu afastado de Deus pelos seus pecados. Quando o homem experimentou o pecado, ele viu que a sua desobediência criou uma barreira, criou um obstáculo entre ele e o seu Criador. E por causa disso, este homem precisou ser resgatado. Nós todos precisamos ser resgatados, porque desde o dia em que o homem pecou pela primeira vez, todos nós nascemos deste casal de pecadores, e nascemos trazendo conosco o pecado, a essência do pecado, o gosto pela desobediência, o amor pelas coisas que Deus odeia, e o ódio pelas coisas que Deus ama. E isso nos tornou uma raça rebelde, afastada de Deus, experimentando todo tipo de coisa que Deus não desejava no que diz respeito àquilo que era a vontade prazerosa de Deus. Ele incluiu isso na nossa história para nos mostrar o quanto é dura a vida longe dele. Mas nós passamos a desfrutar de coisas terríveis. Tivemos que lidar com a morte, tivemos que lidar com a dor, estamos tendo que lidar com a infidelidade, com a violência, com a imoralidade, com a corrupção, com a frustração, com a decepção. Todas essas coisas passaram a fazer parte da nossa história por causa do pecado.
por causa dessas desobediências que estão encalacradas em nós e que causaram tanto dano à nossa sociedade. E esta sociedade por si só nunca caminhou de volta para a direção de Deus, mas toda a sociedade humana caminha sempre para mais distante de Deus. E as pessoas gostam do Natal porque quando chega esta ocasião, por alguma convenção da cultura ocidental, todos nós paramos um pouquinho para refletir sobre os acontecimentos lá de Belém, sobre os acontecimentos de Jerusalém, sobre os acontecimentos bíblicos, e mesmo as pessoas que nem creem na Bíblia, elas param para ouvir isso. E depois todo mundo diz: como é gostoso o período de Natal. E nem sabe por que é gostoso. É gostoso porque quando chega nesse período nós ouvimos mais sobre aquilo que é a essência da nossa vida, que é Jesus Cristo. Natal não tem a ver com festa, nem com decoração, nem com luz, nem com brilho, nem com música. Natal tem a ver com a pessoa de Jesus. Ele é o nosso Criador, Ele é o princípio de todas as coisas. E tudo o que aconteceu ao longo da nossa história serviu para mostrar que sem Deus no mundo nós estamos perdidos, e a nossa vida não tem valor, e a nossa vida não tem propósito, e a nossa vida não tem futuro, e a nossa vida não tem esperança quando falta Deus dentro da nossa história, quando falta Deus dentro da nossa casa, quando falta Deus dentro do seu casamento, quando falta Deus no seu relacionamento com seus filhos. Não há esperança. E o Natal é uma época do ano em que nós nos voltamos para a palavra de Deus e nós ouvimos sobre a suprema esperança que todo homem pode ter a partir do momento em que ele entrega o seu caminho a Jesus, que ele conhece o Senhor. Porque o Natal nos remete àquilo que é o propósito de Deus na construção dessa história. Na construção dessa história em que Deus permitiu que o pecado entrasse na esfera das relações humanas, o que Deus quis mostrar é não só a clareza e a força da sua justiça, punindo os pecadores de forma justa, mas também Deus quis mostrar a sua graça. Graça essa que é tão grande, que levou o próprio Deus, que não se nega, que não nega a sua justiça, a pagar o preço por homens e mulheres que Ele quis salvar. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. O que isso significa? Significa que o salário dos nossos pecados, o salário dos meus erros é a morte, é a condenação eterna. Quando os seus olhos se fecharem, não pense que a sua vida vai acabar, mas quando os olhos de cada um de nós se fechar, duas portas podem se abrir: ou uma porta que leva à condenação eterna, ou uma porta que leva à vida eterna com o Senhor no céu. E então, se você morrer sem Deus, você não tem outra saída senão encarar uma condenação eterna. E então o Senhor, para salvar pessoas e permitir que essas pessoas entrassem no seu céu, este Deus que é justo, precisava pagar em meu e em seu lugar a dívida dos nossos pecados, porque nós não temos como pagar, porque tudo que nós fazemos está manchado pelas nossas injustiças, pelos nossos pecados. E então Deus resolve este problema da seguinte maneira: Ele entrega o seu próprio Filho, que não tem pecado, e que é eterno, e que é Deus, e portanto a vida dele vale pela vida de todas as pessoas que Deus quis salvar. E Ele entrega o seu Filho para que através da morte do seu Filho e do sangue do seu Filho derramado na cruz, os meus pecados fossem limpos, eu fosse libertado da condenação da morte, para que no dia em que os meus olhos se fecharem sobre essa terra, eles pudessem se abrir nas portas, nos portais da eternidade, e Deus pudesse dizer para mim: vinde benditos, porque vocês foram lavados no sangue do meu Filho, e por isso vocês são bem-vindos no meu céu. É a única maneira do homem poder entrar no céu do Senhor. Jesus, falando sobre isso, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu se não for por mim. E o Natal é uma época tão singular para a nossa vida, porque é o momento em que nós paramos e nós nos voltamos para esta mensagem, que é a mensagem de um Deus salvador e amoroso, que enviou o seu Filho a este mundo. Imagine como foi esta cena. Imagine Deus revestido de glória e majestade. Imagine seu Filho Jesus revestido de glória e majestade, com um manto real, na eternidade, no céu, recebendo a honra e a glória de todos os anjos, de todos os querubins e de todos os serafins.
E num determinado dia chega o momento de cumprir o propósito do pai. E então o pai chega para o filho e fala: chegou a hora em que você vai ter que se despir da sua glória. Você vai ter que atravessar os portais da eternidade. E você vai ter que descer e se encarnar no ventre de uma mulher. E se personificar num bebê. E você vai ser cuidado e tratado e vai crescer como uma criança. Imagine! Quando nós lemos o texto de Colossenses, o apóstolo Paulo nos lembra que todas as coisas foram criadas por Ele. Você é capaz de pensar nisso? O Criador do céu e da terra, aquele que disse lá no princípio: haja luz e houve luz. Aquele que criou o céu, a terra, criou o mar, criou as águas no firmamento, criou os astros, trouxe todas as coisas à existência. Você consegue imaginar este Deus tirando o seu manto real, se desfazendo do seu poder, deixando os portais eternos? Os anjos todos cantam e o adoram desde toda a eternidade, e agora estes anjos devem chorar por ver o seu filho, o seu Deus, o Filho do Senhor, do Pai, descer à terra para salvar homens pecadores como eu e você. Isso é o Natal. Os anjos não ficaram lá, mas quando Cristo se encarnou, os anjos desceram e foram até o lugar onde Jesus nasceu, e eles cantaram, e eles glorificaram, e eles disseram que aquele menino traria paz aos homens, e por isso ele deveria receber glória aqui entre os homens e glória no céu. Paz na terra entre os homens, porque Deus os quer tão bem, que Deus enviou o Filho dele lá do céu, para vir viver entre os homens como um deles, para que eles pudessem ser salvos por meio dele. É isso que significa Natal. É o Deus Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é herdeiro de todas as coisas, deixando toda a sua glória para vir aqui por causa de você e por causa de mim. Não é justo que nós nos lembremos dele apenas no Natal. Não é justo que nós o procuremos somente quando nós temos problemas. Não é justo que nós o queiramos somente quando as coisas estão difíceis na nossa vida. O Natal serve para nos lembrar que quando nós estávamos absolutamente perdidos e sem esperança, Deus estava pensando em nós, estava trabalhando por nós, estava nos amando com um amor tão profundo e eterno, que foi capaz de fazer com que este Pai abrisse mão do seu Filho para que ele morresse em nosso lugar. E a vida de Jesus, vocês todos já ouviram sobre ela. Jesus veio a este mundo e viveu como homem, foi capacitado pelo Pai para realizar o seu ministério, e no auge da sua vida, ele entrega-se naquela cruz. Ele não foi preso e dominado pelos homens para subir naquela cruz, mas quando ele estava para subir naquela cruz, alguém disse para ele: está nas minhas mãos o poder de vida e morte quanto a você. E Jesus respondeu: a minha vida ninguém tira de mim, a minha vida eu a dou. Jesus não foi preso naquela cruz porque ele não podia sair de lá. Jesus foi preso naquela cruz por causa do amor dele a você. É isso que o Natal nos ensina. O Natal nos ensina que Deus se tornou Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que veio aqui para me salvar e para me resgatar do domínio da morte, do pecado, da condenação eterna. E nesta noite você ouviu sobre isso, e nesta noite nós lemos sobre isso, e nesta noite o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós todos que antes éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, por meio de Cristo Jesus nós somos aproximados, e aqueles que creem em Cristo Jesus são transformados em amigos de Deus. Os seus pecados são perdoados porque Cristo os pagou naquela cruz. E então, aproximados de Deus, nós somos reconciliados com o Senhor, e nós podemos ter uma firme esperança, uma certeza de que quando a nossa vida aqui acabar, e esta vida aqui não passa de canseira e enfado, e é extremamente curta, quando ela acabar, os portais eternos se abrirão, e por causa do nome de Jesus, nós poderemos entrar no céu do Senhor, e viver eternamente na presença dEle. Lá nós cantaremos, lá nós adoraremos, lá nós nos relacionaremos com o Senhor de uma maneira perfeita. Até chegar este dia, o que Deus espera de mim e de você é que nós creiamos de todo o nosso coração nele. Nesta noite, o que nós temos de melhor para oferecer para vocês, o presente é que nós recebemos do Senhor
nós ofertamos a cada um de vocês que estão aqui nesta noite. O presente foi a mensagem, a boa notícia do Evangelho, de que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a salvação por meio de Cristo Jesus. Aí você pode perguntar: o que eu preciso fazer para ter essa salvação? Você não precisa pagar penitências. Você não precisa se submeter a uma série de condições. Para você receber esta graça, você só precisa crer em Jesus. E aliás, até para crer em Jesus, nós somos tão deficientes que nós precisamos que o Espírito de Deus nos convença disso. Por isso, nesse momento, com muita tranquilidade, eu sei que quem tem que convencer você sobre isso não sou eu, é Jesus. Por isso eu entrego esta palavra a você nesta noite, na confiança de que o Espírito de Deus o fará crer naquilo que o Evangelho nos ensina, naquilo que os filhos de vocês cantaram, que os nossos filhos cantaram aqui nesta noite, naquilo que eles creem. Quem vai fazê-los crer nisso é o Senhor Jesus. Quem fez já dezenas e centenas de pessoas que estão aqui crer nesta mensagem foi o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. Apenas eu gostaria de alertá-los de que este é o único caminho. E uma oração sincera e sábia que eu posso fazer nesta noite é a seguinte: Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude a crer no teu Evangelho, pregado por Cristo Jesus, trazido até nós pela mensagem da cruz, pela mensagem também do Natal. Que Deus abençoe muito você e que esta mensagem faça toda a diferença na sua vida. Não saia daqui nesta noite sem levar este presente com você. E que Jesus te amou, que Deus te amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que você pudesse ter a vida eterna. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.